E lá no trecho urbano da BR-316 foram construídas passarelas. O objetivo é ajudar com segurança a passagem de pedestres de um lado ao outro da rodovia. Mas muitas pessoas ainda ignoram as estruturas e preferem arriscar suas vidas cruzando a rodovia a pé. Elas existem há mais de 15 anos, mas mesmo com esse tempo todo, tem muita gente que não usa as passarelas para atravessar BRs. Porque por aqui às vezes é mais ligeiro. Que é só para passar mais rápido, que a gente perde o ônibus. Essa é mais rápida, mas é muito perigoso. Essa é mais segura. A travessia a pé, ali pela BR-316, é considerada perigosa, porque ela é uma via expressa, ou seja, ela não tem placas de sinalização indicando o limite de velocidade. Ela é uma via rápida, por isso as passarelas foram pensadas para dar segurança aos pedestres. Mas para economizar tempo, as pessoas deixam de passar por aqui e acabam perdendo o tempo de vez. No ano passado, a Polícia Rodoviária Federal registrou 2 atropelamentos de pedestres na BR-316 por travessia errada. Eles preferem correr o risco de atravessar na BR. Você veja que na 316 especificamente, onde nós temos 2 passarelas, o pessoal chegou a quebrar aquela barreira New Jersey que tem entre as 2 pistas, quebrar para passar ali com bicicleta e a pé. O que a gente pode fazer é fazer uma revisão na localização daquelas passarelas, ver se elas realmente estão localizadas devidamente com o passar do tempo. E a nossa equipe flagrou alguns motoristas usando a passarela como retorno. De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, esses motoristas podem levar multa e as pessoas que causarem danos ao patrimônio público são processadas ou presas. Sobre manutenções nas passarelas, a última foi feita em 2012. Nós estamos até com uma defasagem com relação a essas 2, que já tá precisando de manutenção, nós vamos fazer oportunamente. Precisa sempre estar revisando, vendo a parte de pintura, a parte de recuperação de alguma parte danificada. Isso tem que ser feito periodicamente. Inclusive, nós vamos agora, nesse ano de 2019, fazer uma nova licitação para a manutenção dessa BR-316, que o contrato vence agora em abril, e nós vamos incluir nessa manutenção a manutenção da passarela. Próximo às passarelas e em cima, não há equipes de segurança. E a falta disso também é um motivo para que as pessoas deixem de atravessar. Eu tenho medo de assalto. Já aconteceu algum assalto? Comigo não, mas com a minha irmã sim. E a partir de agora já estamos recebendo aqui em nossos estúdios o Superintendente de Desenvolvimento Urbano lá da região sudeste da capital, Evandro Ide. É com ele que nós vamos conversar sobre a importância de um documento indispensável para se exercer qualquer tipo de atividade com fins lucrativos e que verse também sobre a segurança daqueles que trabalham e sobre as pessoas que são atendidas. Eu estou falando sobre o alvará. É com ele que nós conversamos a partir de agora sobre este assunto. Nosso superintendente, boa noite para o senhor, seja muito bem-vindo. Boa noite, obrigado. Mais uma vez, estar aqui no dia, junto com a Rede TV, para explicar um pouco para a nossa comunidade, especialmente a região sudeste, como é que funciona isso. Certo. Relativo ao ano de 2018, vocês tiveram algumas ações educativas para justamente fomentar naquela região sudeste da nossa cidade a importância do alvará. Queria que você falasse um pouco para a gente dos resultados alcançados. Isso. Qual é a ideia da gente, Lívio? A gente tem muito uma política de conversar, de dialogar, de aplicar a legislação. Nós temos na região sudeste um número quantitativo de estabelecimentos comerciais. Então, desde o pequeno comerciante que é o dono do seu próprio negócio, que só ele que trabalha no seu negócio, até grandes marcas, grandes empresas que têm 400, 500 empregados. Então, o que é que a gente fez? Muitos daqueles proprietários de estabelecimentos comerciais não tinham sequer o conhecimento da legislação. E, por falta de informação, ou muito razoavelmente pela falta de acesso à informação. Que é o mais delicado. E o que é que nós resolvemos fazer? Colocar em prática o que diz a legislação municipal. Nós temos que os estabelecimentos comerciais têm que funcionar de acordo com o alvará de funcionamento. Então tem todo um trâmite legal para isso ser feito, até se chegar ao alvará de funcionamento. E a gente resolveu ir batendo de porta em porta, fazendo a fiscalização, mas trazendo aqueles que ainda não tinham conhecimento, ou por qualquer outro fato, mas principalmente pela falta de conhecimento da legislação, que não tinham um alvará de funcionamento e que quisessem ainda, no primeiro momento, se regularizar.
Então, nós fizemos as notificações, a grande maioria, até um ponto positivo, por isso que a gente trabalha muito com essa parte educativa, ponto positivo, a grande maioria daqueles proprietários de estabelecimento começaram a procurar espontaneamente a própria superintendência para fazer essa regulação, dando entrada na sua documentação, dando entrada na sua papelada e sendo regularmente, estando apto regularmente a funcionar. Nós temos pontos de venda de peixe, ponto de venda de carne, ponto de venda de roupas, de vestuário, lojas com 10, 15, 20 funcionários. O comércio do Grande Disseu é muito movimentado, é muito forte. Então, naquelas avenidas principais, nós temos a Mirce Melão, Noé Mendes, a própria Avenida Zé Francisco, a Avenida Principal do Disseu, o portão de entrada do Disseu, a Avenida Joaquim Nelson. Então, nós temos um comércio muito forte, não só nessas avenidas, mas dentro dos próprios bairros. E esse trabalho educativo é justamente para fazer com que o cidadão, o proprietário do estabelecimento, possa se regularizar. Esse é o ponto principal. Nesse ano de 2018, nós fizemos aproximadamente 700 notificações, 651, se não me falha a memória. E a grande maioria, que é o ponto positivo, a grande maioria se regularizou. Ou aquele que não tinha realmente o alvará de funcionamento, ou aquele que tinha um alvará de funcionamento, mas fora da validade. E isso tem que ser renovado com certa periodicidade, anualmente. Então, o que é que a gente fez? A gente colocou toda a estrutura da superintendência à disposição daqueles que quisessem fazer essa regularização. Quando eu falo estrutura, é fazer com que o cidadão, o proprietário do estabelecimento comercial, venha para dentro da superintendência, para que dali já consiga sair com o seu alvará. Já dê entrada na papelada, junte toda a documentação necessária. É um procedimento um pouco burocrático, a gente não pode fugir disso, até porque a gente está tratando de liberação de funcionamento de estabelecimentos comerciais, então a gente não pode deixar de ter esse controle mais efetivo, mas o retorno está sendo muito positivo. Então, a grande maioria está se resguardando nesse dever, para não ter problemas, inclusive futuros, e a gente está querendo deixar isso redondinho ainda nesse ano de 2019. Vamos continuar fazendo esse serviço, a gente entende as necessidades do comércio local, principalmente na nossa cidade, que a gente, no nosso estado, que é um estado relativamente pobre, que não tem grandes indústrias, não tem, então é fomentado muito pelo pequeno comércio, por esses pequenos comerciantes que dão gás todo dia para que possa gerar 1, 2, 3 empregos, ou aquele maior, como a gente já havia falado. Mas esse é o ponto principal, a gente quer fazer com que tenhamos a regularização dos estabelecimentos na região sudeste e fazer com que esse controle dos estabelecimentos em funcionamento já fique a par da prefeitura também. É para a gente poder saber o que é que está ocorrendo dentro da nossa própria região. Claro. Fale um pouquinho para a gente sobre a importância do alvará. Quando a gente pensa quando se fala em abertura de empresas, o alvará é algo que sempre vem à mente. Mas qual a importância? Isso. Necessariamente, fundamentalmente, o funcionamento. O funcionamento. Nós vamos estar legalizando aquele estabelecimento que não está apto a funcionar. Quando eu digo apto, algumas das vezes ele já preenche todos os requisitos, mas falta o papel. Sim. Por um motivo ou outro, o proprietário não foi atrás desse pequeno detalhe. Sim. Que a gente que é o principal, que termina sendo o principal. Sim. Então, isso é de fundamental importância. A gente tem volto a dizer, o comércio da região sudeste é bastante forte. Hoje em dia, a grande maioria dos moradores da própria região, da região sudeste, resolve o seu problema dentro da própria região, a sua demanda, a sua necessidade dentro da própria região, no comércio da própria região. Então, esse ponto de fazermos a regularidade, levarmos a regularidade para esses estabelecimentos, é que é o ponto principal. Certo. Como encontrar, então, SDU Sudeste? Se eu tenho alguma dúvida, se eu quero ter o meu alvará, se eu quero solicitar, renovar, como encontrar vocês? Nós funcionamos de 7h30 a 1h30, todo dia, de segunda a sexta-feira, nesse horário. A nossa gerência de fiscalização está de portas abertas, o que é importante nisso. Geralmente as pessoas, a gerência de fiscalização o fiscal já vai para aquele lado negativo, mas a gente quer justamente desmistificar isso. O fiscal ele tem o dever institucional e o dever, até por estrito cumprimento do dever legal dele, de fiscalizar, mas ele também tem a obrigação de de levar a informação. Porque na grande maioria das vezes o Evandro pode não saber que ele precise, por exemplo, da liberação do corpo de bombeiro para estar funcionando. Então, mas eu não sabia, eu tenho só uma lojinha aqui no fundo aqui de casa, que eu vendo uma roupa, mas eu não sabia que precisa, mas ele precisa. Então a gente faz esse trabalho, oportuniza um prazo para aquela pessoa se adequar, que é o importante,
Se a pessoa, infelizmente eu não sabia, vamos aqui, venha para o nosso lado, vamos fazer todo esse trabalho de qualificação, logicamente que não é o papel fundamental, final da superintendência, para isso existem os outros órgãos, o SEBRAE, por exemplo, mas principalmente na parte legal, fazer com que aquele proprietário esteja apto para poder trabalhar, vendendo, comprando, fazendo o seu tipo de comércio. Superintendente, muito obrigado pela sua participação, excelente semana para o senhor e volte sempre, tá bom? Obrigado, estamos à disposição e quero aqui aproveitar para desejar um feliz 2019 para toda a população da nossa querida Teresina, com muita paz, muita saúde e muito sucesso. Já que estamos falando do ano de 2019, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Você de casa acompanha no próximo bloco, que já começam as movimentações para a declaração do Imposto de Renda 2019. A gente volta já.